Eu tenho alunos de mestrado que fizeram dissertação e que leram apenas um livro. Eu fiz a minha dissertação de mestrado e, completo, eu só li um livro. E existe hoje uma ferramenta chamada ChatPDF. Essa é muito bacana. Ela tem a versão gratuita, para um volume maior de texto você tem que pagar e vale a pena pagar, tá? Eu, inclusive, pago. O ChatPDF, ele te ajuda a selecionar conteúdo na leitura. Então você joga o PDF dentro da ferramenta e ela te ajuda a selecionar passagens do texto onde um determinado conceito é mencionado, onde o autor aparece, né? Uma relação entre conceitos dentro do texto. Então você filtra aquilo que você precisa ler de cada conteúdo e acelera muito o seu trabalho. Anota aí, ChatPDF. Bem interessante para você utilizar para ganhar tempo, reduzir esforço sem comprometer os seus resultados. Para produzir conteúdos, professor Hamilton, quero uma inteligência artificial que escreva por mim. Vou te dar a boa e a má notícia. A boa é que sim, existe. A má é que não adianta você só pedir para ela escrever e largar lá que ela vai fazer um texto que vai ser aprovado. Não, não é assim que funciona. Esse almoço de graça não existe. Essas soluções aí que você vê na internet, que o cara vai lá, coloca um título, um objetivo, e aí a inteligência artificial magicamente né, produz todo o conteúdo de um TCC aprovado. Isso é mentira, pelo amor de Deus, não seja ingênuo, não seja tolo, não seja tolo. É óbvio que isso é mentira. Tanto é que os cortes do vídeo, né, mostram o quanto aquilo tem uma edição ali por trás. Ninguém consegue comprovar esse tipo de resultado. Cuidado, não existe isso. Aliás, você quer usar inteligências artificiais generativas que produzem conteúdo para melhorar uma passagem de texto, para criar um parágrafo, ok, tá? Pode usar o ChatGPT, pode usar o Aitor. Eu não vi ainda para produção científica muita diferença, tá? Diferenças consistentes entre o ChatGPT na versão paga e a versão gratuita do ChatGPT. Os erros são muito similares e os conteúdos bons são também muito similares, tá? Mas eu uso, por exemplo, a versão paga. Pode usar. Agora, pequenos cuidados, seja estratégico. Qual é o primeiro cuidado que eu passo para os meus alunos? Eu tenho uma regrinha com os meus alunos que eu vou abrir para você aqui agora, tá? Os mais de 49 mil alunos que eu já auxiliei ao longo dos últimos 15 anos. Vou abrir essa regrinha para você. Você só usa a inteligência artificial generativa para produzir até 2 parágrafos sem a sua intervenção. Então o máximo que você vai pedir para ela produzir são 2 parágrafos. Com prompts, com linhas de comando consistentes. Eu também ensino essas linhas de comando para os meus alunos a partir de uma técnica de escrita chamada técnica ABCD. Então você tem que saber o que você quer escrever, que técnica você está aplicando, falar isso para o ChatGPT e pedir para que ele gere no máximo, ou para o Aitor, e pedir para que eles gerem no máximo 2 parágrafos, sem citações. Não peça a essas inteligências artificiais para fazerem citações no seu texto, porque invariavelmente vai haver erros, assim como há na pesquisa de referencial. Autores que não existem, autores relacionados a obras que eles não escreveram, anos de obras equivocados, né? A obra não foi publicada naquele ano, não existe nenhuma edição da obra naquele ano, então não peça para fazer citação. O texto da inteligência artificial, ele já é facilmente identificável. Ele tem um exagero de adjetivos, afirmações taxativas, né? É essencial, é fundamental, sempre, nunca. É muito comum encontrar isso no texto. Então você já vai ter esse problema para lidar. Se você pedir para que ela faça citações, os erros vão se acumular, incluindo plágio, tá? E não tem, só não adianta. Pode vir aqui no comentário, pode falar, mas o professor tal, o especialista tal, me prova que não tem erro. Porque eu provo para os meus alunos que os erros acontecem, tá? Me prova, para de fazer videozinho com edição para mascarar e tentar vender para as pessoas uma coisa que não existe, tá? Não é assim, e eu não estou condenando o uso da inteligência artificial, estou condenando o uso da inteligência artificial como uma moeda de troca para ganhar dinheiro do aluno. Vou te ensinar a usar de um jeito que não vai ter erro, o erro é sistêmico. Por isso você tem que usar a inteligência artificial com conhecimento, com orientação e de preferência com a revisão de um especialista, como a gente faz no TCC Sem Drama. Mas quer usar? Limite-se a 2 parágrafos sem que você tenha que intervir diretamente no texto e nunca peça para fazer citação. Agora, você tem um parágrafo lá de uma citação indireta que você quer transformar em direta, pode usar, tá? Não é problema, pode usar. Vê o texto, se ele foi reescrito, se faz sentido, lê, mostra para alguém, pede para dar uma olhada, pode usar, não tem problema. Agora, se você pedir para uma inteligência artificial generativa escrever os textos com citações, você vai ter que ficar conferindo todas as citações, isso é retrabalho, isso é burrice, isso é bobagem.
Então, limite-se a 2 parágrafos, tenha uma técnica de escrita, e aí você pode pedir, melhora esse parágrafo, ou transforma essa citação direta em indireta, só o conteúdo, não menciona o autor, né? Estende essa... Tem aluno meu que faz muito isso, assim, ele tem um argumento, ele pede para criar um outro argumento e associa os 2 argumentos, isso é interessante fazer, tá? Tem técnica para fazer também, mas é muito interessante fazer, você ganha volume de texto no seu trabalho. Então, sabendo usar, pode usar, não tem problema. Mas não se iluda com fórmulas mágicas e soluções milagrosas. E, para formatar, 2 ferramentas que eu indico. Não cheguei na última ainda, hein? Falei que a última vai te surpreender. Antes da última, estamos na penúltima. Para formatação, Metzer é a plataforma que eu recomendo. Inclusive, é um bônus dos meus alunos no meu treinamento. Eles têm lá o Metzer para utilizar, para poder formatar os trabalhos, sem ficar quebrando a cabeça com norma ABNT, norma APA, Vancouver, né? Por quê? Você já tem que desenvolver o seu conteúdo, vai cuidar disso. Formatação hoje tem software para fazer, beleza? E eu indico o Metzer, que vai aparecer aí para você também. E a última ferramenta é uma ferramenta chamada Escrita. Só que escreve com THA, vai aparecer aí para você também, Escrita. A Escrita é uma ferramenta de inteligência artificial que foi criada e desenvolvida para produção científica. Eu conheci a Escrita há mais ou menos 2 anos, né? Fiquei amigo dos responsáveis, tá? Porque vi nessa solução um grande potencial na época e trouxe inclusive para o meu treinamento. A Escrita é um dos bônus do TCC Sem Drama que a gente entrega para os alunos que estão cadastrados e inscritos no treinamento. Inclusive uma versão que eles ajustaram para se adequar às nossas técnicas, uma versão que você só tem no nosso treinamento. Você pode ir lá no site da Escrita e contratar os serviços deles lá. Mas não vai ser a mesma versão que a gente tem no TCC Sem Drama. O que é o fantástico da Escrita? É que ela criou ciclos de produção que representam justamente as etapas, né, desde o planejamento até a execução de uma produção científica. Pode ser um artigo, pode ser uma monografia, pode ser uma dissertação, não importa. Tá? Um TCC, um projeto de pesquisa, eles têm os ciclos. E você vai cumprindo os ciclos com a ajuda das inteligências artificiais, ou da inteligência artificial, de maneira que tudo fica muito mais automatizado. Então, por exemplo, você precisa montar uma estrutura básica, com tema delimitado, problema, objetivo. Você tem a inteligência artificial para gerar conteúdo e para organizar o conteúdo. Na justificativa, você lança um roteiro de consequências, ele gera uma justificativa muito robusta para você. Quer transformar a citação direta em indireta? Ele faz. Quer organizar suas referências dentro dos seus roteiros, escrever de uma maneira muito mais rápida? A Escrita também faz. Então a Escrita ela é uma ferramenta de inteligência artificial que ela reúne características e soluções de todas as outras. Então, inclusive, é um investimento que vale muito a pena. Tanto é que eu subsidio, né? Entre aspas, não, eu pago uma versão específica para que os meus alunos tenham como bônus no meu treinamento acesso a essa ferramenta, que sem dúvida nenhuma é muito útil. Na versão mais completa do meu treinamento eles têm acesso, porque essa ferramenta é muito útil. Então, só recapitulando, ó. Planejamento, Notion, Trello. Referencial teórico, nada de IAs, né, inteligências artificiais generativas. Vai lá no nosso Google Acadêmico, que é extremamente eficaz, e no Connected Papers, que eu tenho gostado muito de utilizar. Leitura dos conteúdos, Chat PDF. Tá? Formatação, Metzer. Produzir conteúdo, ChatGPT, Aitor, enfim, você escolhe, mas com as ressalvas, os cuidados que eu falei nesse vídeo. E por último, dá uma olhadinha no site da Escrita, que vale muito a pena, ou vai aqui na descrição do vídeo e vai no TCC Sem Drama, que aí você já vai ter Escrita como bônus, tendo acesso a todos os meus conteúdos, a minha orientação online personalizada e da minha equipe. Não é suporte para dúvida como as outras pessoas vendem aí não, tá? É orientação personalizada, mentoria. Então é isso, aproveite essas ferramentas, usa, depois me conta o que aconteceu e a gente segue juntos até os nossos próximos vídeos aí.